Iniciamos agora o quinto vídeo de uma série de 7 vídeos sobre análise de frequência de dados hidrológicos. Neste quinto vídeo vamos falar sobre distribuição empírica de probabilidades. Conforme nós vimos em vídeos anteriores, podemos utilizar dados do passado para construir um histograma de valores. Supondo, então, que as características do sistema não se alteram substancialmente, esses dados observados no passado refletem a probabilidade de ocorrência no futuro. Ou seja, a partir de um gráfico de frequência, um histograma, de valores observados no passado, podemos fazer uma predição para o futuro. Podemos estimar quais serão os valores no futuro. Como nós podemos construir essa distribuição empírica de probabilidades? Qual o procedimento? Vamos analisar agora, então, passo a passo como fazer. O primeiro elemento, obviamente, é a constituição da série de dados, que pode ser total, parcial ou anual. Aqui nós vamos trabalhar com uma série de dados anuais. Então aqui nós temos 10 anos, de 1990 a 1999, de dados de vazão máxima observada em algum local. Eles estão em ordem cronológica. Então a primeira coisa a fazer é ordenar esses dados em ordem decrescente e numerar de 1 a n, onde n é o número de dados disponíveis. Teremos então essa ordem decrescente. O maior valor de 3.089 tem ordem 1, o menor valor de 1.287 tem ordem 10. Podemos agora calcular a frequência de excedência, ou seja, a frequência com que cada um desses valores foi igualado ou superado. Para tanto, pegamos a nossa série e calculamos essa frequência como I sobre N e dizemos que a probabilidade de excedência corresponde a I sobre N, onde I é a ordem, 1, 2, 3, etc., e N é o número total de anos. Ao fazer isso, obtemos, por exemplo, para o primeiro valor, 1 sobre 10, 10%, para o quinto valor, 5 sobre 10, 50%, e para o último valor, 10 sobre 10, 100%. Opa, tem um problema aqui. Como é que eu posso ter 100%? Ao dizer que eu tenho 100%, eu digo que, em todos os casos, sempre esse valor vai ser o menor valor, ou vai ser o valor que vai ser sempre igualado ou ultrapassado. Mas, então eu estou dizendo que nunca vai ter valores de vazão menor que 1.287 metros cúbicos por segundo? É o que eu estou dizendo. Então há algum problema aqui. Nós temos que rever esse cálculo. Para isso, ao invés de utilizar P como I sobre N, vamos utilizar a probabilidade como I sobre N mais 1. Agora temos um valor mais coerente, ou seja, o maior valor ele tem 9% de probabilidade, o quinto maior tem 45% de probabilidade e o décimo tem 91% de chance de ser igualado ou ultrapassado. Muito bem, já temos a frequência de excedência e nós podemos verificar que para valores frequentes, ou seja, valores com frequência grande, aqueles valores que são frequentemente igualados ou ultrapassados, esse valor é uma boa estimativa da probabilidade teórica P. Então, podemos estimar o período de retorno como sendo o inverso da probabilidade, que por sua vez é o inverso da frequência. Temos assim essa tabela que é apresentada aqui, onde o período de retorno é o inverso da probabilidade, que é o inverso da frequência. Portanto, aquele valor maior, uma série de 10 anos, ele passa a ter o período de retorno de 11 anos, o quinto valor da série tem um período de retorno de 2,2 anos, e o menor deles tem um período de retorno de 1,1 ano. Representando graficamente, temos a seguinte distribuição. Vamos então fazer um exemplo de aplicação. Suponha que a tabela ao lado nos dê as vazões máximas do rio Cuiabá no período de 1984 a 1991. Queremos saber qual é, fazer uma estimativa da vazão máxima com um período de retorno de 5 anos. Bom, vamos então aplicar a nossa probabilidade como sendo I sobre N mais 1 e vamos fazer todas as etapas. Ordenar os dados, numerar de 1 a n, nesse caso de 1 a 8, calcular a probabilidade, calcular o período de retorno. Nós queremos saber o período de retorno de 5 anos. Ora, nessa tabela nós temos um valor para o período de 9 anos, um valor para 4,5 anos. Portanto, o período de retorno de 5 anos está entre esses dois.
o que significa que o nosso valor de vazão por período de retorno de 5 anos está entre 2.190 e 2.218 metros cúbicos por segundo. Então, nós não temos certeza exatamente do valor, mas está em torno de 2.200 metros cúbicos por segundo. Mas há limitações na aplicação dessa probabilidade empírica. Por exemplo, considere uma série de 10 anos de dados. Aqui nós temos 10 valores observados, o maior deles é o Q1, o segundo maior é o Q2 e assim por diante até o Q10. Esse maior valor, se nós formos calcular o período de retorno dele, segundo nossa metodologia, daria um período de retorno de 11 anos. Só que pode ser que ele tenha um período de retorno maior, por exemplo, um período de retorno de 100 anos. Por acaso, aconteceu na janela de observação de 10 anos. Olhando esse gráfico, puxa, parece que ele é bem maior que os outros, parece que ele está meio descolado da série. Mas nós não podemos realmente ter certeza. Nós sabemos que ele tem mais do que 10 anos de período de retorno. Foi estimado 11, mas nós não podemos ter certeza desse valor, uma vez que a amostra tem apenas 10 anos. O que nós podemos ter certeza é que ele tem um período de retorno mais alto dentro dessa série. Outra limitação se dá contra a janela de observação. Se nós olharmos essa janela daqui, nós vemos que uma série de 10 anos, de 1990 a 1999, inclui a maior vazão da série total que nós temos, de 33 anos. Porém, se nós tivermos trabalhado de 1981 a 1990, nós teríamos também uma série de 10 anos com outros valores onde não aparece esse valor máximo que ocorreu entre 1990 a 1990. Ao plotar as duas séries, em vermelho nós temos a de 1981 a 90, e com os quadradinhos de 1990 a 1999, nós observamos que o comportamento para períodos de retorno baixos, para frequências mais altas, é até aceitável, não há grandes diferenças. Mas, quando o período de retorno fica próximo ou maior do que o tamanho da série, há dificuldades. Veja a diferença que ocorre nesse exemplo daqui. Um outro exemplo poderia ser de níveis d'água. No caso, níveis d'água na Praça da Harmonia, em Porto Alegre. Aqui vocês têm uma série de dados desde 1889 até 2015. Nessa série, o maior valor da série, que ocorreu em 1941, é de 4,75 metros. Essa linha vermelha aqui representa o nível do Cais do Porto, a 3 metros. Com isso, nós vemos que, por exemplo, na enchente de 1928, na de 1936, na de 1941 e na de 1967, o nível d'água foi mais alto do que o Cais do Porto e, portanto, houve inundação na região do Cais do Porto, na região do centro da cidade. Apenas essas aqui. Também podemos observar que o valor de 1941 é muito mais alto do que os demais valores nessa série observada. Se nós formos plotar essa distribuição, esses valores observados, fizermos o ajuste empírico, nós vemos que parece haver um bom comportamento de todos os valores, com exceção do valor de 1941. Isso poderia indicar que 1941 tem um período de retorno bem maior que os outros. Talvez não, porque essa série daqui de 120 anos, né, aproximadamente 120 anos de dados, nós observamos que o período de retorno está bem estimado pela distribuição empírica em torno de 120. É aquela linha de cima ali, é o período de retorno. Mas, possivelmente, o período de retorno seja maior. Talvez 200, 300, não sei, 400 anos, eu não sei dizer. Por acaso, ocorreu justamente nesse período daqui. Então, temos as seguintes limitações. Como estimar valores para períodos de retorno altos usando séries de relativamente poucos anos? Por exemplo, digamos que nós temos 10, 20 ou até 30 anos, nós precisamos estimar um período de retorno de 100 anos. Como é que eu posso fazer isso? Eu estou trabalhando, na realidade, com uma distribuição empírica. E distribuição empírica, eu só posso trabalhar com os dados que eu disponho, eu só posso trabalhar dentro da janela de dados que eu disponho. Se eu tiver 30 anos, eu vou estimar um período de retorno de 31 anos, mas eu não posso afirmar que ela tenha 100 anos ou 200. Então, se eu ponho 30 anos, mas eu tenho que estimar um período de retorno de 100. Lembrem que, por exemplo, para vertedores de barragem, a gente trabalhava com 1.000 até 10.000 anos. Então, como extrapolar para valores pouco frequentes, para valores de período de retorno grande, para valores de período de retorno muito maior
aqui o tamanho da série. Bom, a solução é usar distribuições de probabilidades teóricas, que nada mais são do que funções matemáticas que se ajustam aos pontos das distribuições empíricas. Então, para a precipitação total anual, a distribuição normal se comporta bem. Para valores médios, ela se comporta bem. Porém, quando trabalhamos com valores extremos, por exemplo, vazões máximas, vazões mínimos, níveis d'água máximos, precipitação máxima, a distribuição normal não é aplicável e nós vamos ter que trabalhar com distribuições de valores extremos. Voltando, então, ao nosso exemplo do ajuste da curva de probabilidade para a Praça da Harmonia. O ajuste empírico tinha sido feito desta forma. Se nós formos fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade teórica, por exemplo, Gumbel, que é uma distribuição de extremos, nós ficamos com essa linha azul. Essa linha azul está indicando, então, que o ajuste é bom para os valores de período de retorno pequenos, para os valores mais frequentes, né, de frequência maior. Lembre que o período de retorno é o inverso da frequência. Portanto, baixo período de retorno, alta frequência. Mas em 1941, ali, o dado de 4,75 não foi bom. Se nós formos utilizar essa reta daqui, para aquele valor de 1941, nós teríamos um período de retorno de mais de 1.000 anos, 1.200, 1.300 anos, por aí. Quer dizer, o que está indicando aqui? Está indicando que o período de retorno é muito alto. Claro que com 100, 120 anos de dados, estimar um período de retorno de mais de 1.000 é um exagero. Nós podemos dizer com certeza que tem mais de 200 anos. Né? E que há indicações de que o período de retorno possa ser bastante alto. Encerramos assim este quinto vídeo da série de 7 de análise de frequência de dados hidrológicos. Nesse quinto vídeo vimos distribuição empírica de probabilidades, vimos como construir essa distribuição e vimos também suas limitações. Vimos que essas limitações podem ser superadas a partir da utilização de distribuições teóricas de probabilidade. Nos próximos dois vídeos, no vídeo 6 e 7, veremos distribuições teóricas. No vídeo 6, veremos a distribuição normal e no vídeo 7, veremos distribuições de extremos.